Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho tratar de algumas obras que têm algumas coisas em comum. O que eu estou chamando de ressonância literária? Semelhanças em estrutura, ou em tema, ou em período histórico, ou uma intertextualidade, alguma coisa assim. Vocês vão entender quando eu começar a explicar. Vou começar pelo começo, né? O começo da nossa literatura ocidental, que é Ilíada e Odisseia. Ora, nós sabemos que a Ilíada conta um trecho da Guerra de Troia, né? Uma passagem, o último ano, a ira de Aquiles. Eu sempre digo que essa obra poderia se chamar A Ira de Aquiles, apenas. Porque é o mote da obra. Muita gente, inclusive eu, antes de ler Ilíada, pensa que vai entender toda a Guerra de Troia através dessa obra. Só que não, né? A gente não entende muito da Guerra de Troia lendo Ilíada, né? Você precisa de outros suportes, outros textos para entender como foi tudo. Nós sabemos que a Odisseia dialoga diretamente com a Ilíada, porque aqui o Odisseu, o Ulisses, ele, rei de Ítaca, era um dos reis combatentes em Troia. Então aqui a gente sabe que depois que terminou a guerra, o Odisseu tenta voltar para casa. A Odisseia narra essa tentativa de voltar para casa que dura uns 10 anos, né? E todas as peripécias que ocorrem depois do que acontece aqui. Então, neste caso, o que há de ressonante aqui? Ora, é como se fosse uma continuidade daqui. Mas não uma continuidade da história. A gente tem um personagem daqui que continua aqui, numa história paralela, né? Tendo um passado comum com o que houve aqui. No mesmo sentido de Ilíada e Odisseia, a gente tem Eneida. E a Eneida, assim como a Odisseia, que continua a partir da Ilíada, né? Um combatente de lá, um guerreiro de lá, continua sua trajetória aqui. Então aqui eu estou falando do Enéas, que também foi combatente de Troia, só que do lado dos troianos, não do lado dos gregos, como é o caso de Odisseu, de Ulisses. E aqui ele, ao contrário daqui, ele não tenta voltar para casa. Ele vai fundar uma nova Troia. A deusa Juno o incumbiu de criar uma nova Troia, então ele sai, né, numa trajetória muito parecida com Ulisses, com Odisseu aqui, né, passa por coisas muito semelhantes, fica numa ilha, Ulisses se envolve com a deusa, o Enéas se envolve com uma rainha de Cartago, que é a Dido. Eu fiz um vídeo sobre a Eneida e eu estou comentando muitas semelhanças com essa obra aqui. Então, as duas têm em comum que são personagens, histórias individuais de personagens que têm um passado comum em Troia. E esta aqui tem uma trajetória semelhante, né? O herói desta aqui tem uma trajetória semelhante ao herói dessa aqui, só que com uma função, uma finalidade diferente. Esse aqui era voltar para casa e este aqui é fundar uma nova Troia. Continuando com esses uber clássicos, né? Que eu chamo de uber clássicos, Odisseia, Ilíada, Eneida, Divina Comédia, os Lusíadas, enfim. Eu tenho aqui na Divina Comédia uma estrutura, eu acho que eu não diria estrutura, mas um mote da Divina Comédia, toda a estrutura tem origem aqui na Eneida. Em um canto aqui da Eneida, que eu não vou lembrar qual, o Enéas, ele desce aos infernos, ao inferno não, né, a gente não está no mundo cristão, a gente está no mundo pagão. Ele desce ao mundo dos mortos e vai encontrar o Tiresias, aquele adivinho que aparece na Odisseia. Ele aparece também na Antígona, o Tiresias, o adivinho cego. Ele vai consultar o Tiresias e vai até o reino dos mortos, lá encontra a Dido. Ele começa a ver muitas pessoas que ele conhecia, né, que morreram e foram para o inferno. A Dido foi para o inferno porque se suicidou e tal. Este foi o mote para que o Dante fizesse a Divina Comédia. Começa com Dante, o poeta, indo primeiro ao inferno e encontrando muitas pessoas lá, conhecidas. E quem o guia neste inferno é o Virgílio, aqui o grande poeta de Eneida. Então ele pegou aquele canto da Eneida e construiu a Divina Comédia usando aquela estrutura, né? Ele vai até ao inferno
e vê um monte de pessoas conhecidas, aí ele começa a discursar um monte de coisa. Só que aí ele vai para o inferno, depois passa pelo purgatório e depois pelo paraíso também, né? E aqui ele tá chamando já de inferno, porque aqui a gente já tá numa concepção cristã. Mas ali na Eneida era o reino dos mortos, que é uma passagem também muito parecida com a Odisseia. Se eu não me engano, o Odisseu também vai até o reino dos mortos para consultar o Tiresias, mas a diferença é que lá no reino dos mortos, o Odisseu não vê tantas pessoas conhecidas e tal. Então o diferencial da Eneida e Odisseia nesse quesito é que o Enéas encontra muitas pessoas conhecidas e vê como elas vivem depois de mortas. E é exatamente isso que o Dante faz aqui. Continuando com os uber clássicos, aqui eu tenho os Lusíadas, que também foi uma obra, assim como Eneida, foi uma obra praticamente encomendada que tem um viés político, ou seja, construir a memória de um povo, uma memória, um passado mítico, uma memória que tem como origem um passado mítico. Aqui foi o imperador Augusto que encomendou ao Virgílio uma epopeia, né, que traçasse todo o passado mítico, concedendo a ele, toda a dinastia dos Césares, uma origem mítica, né, que é dada pelo filho do Enéas. Do mesmo modo que esta aqui foi feita como uma propaganda política, de certa forma, então ela tem uma função que é política, de propaganda, essa aqui também. Aqui em Camões é uma obra encomendada, não vou lembrar mais detalhes, gente, que eu li 3 vezes, mas eu li há muito tempo, para cantar as glórias do povo português, do povo luso. Assim como aquela chama Eneida, que é de Enéas, aqui os Lusíadas, que é de luso, né, o povo luso. E da mesma forma a Odisseia, que vem de Odisseu, né, o nome do Ulisses. Percebam a semelhança nessas 5 grandes obras, né, as grandes epopeias ocidentais. Tem essas semelhanças todas. E aqui, né, sempre da forma poética, é contada toda a origem do povo, todo o seu passado mítico, todo um passado que confere a grandiosidade a uma nação, certo? Agora eu vou sair um pouco dessas grandes obras clássicas. Aqui eu tenho o Fausto do Christopher Marlowe, a trágica história do Dr. Fausto. O que é essa trágica história? Essa trágica história, ela é baseada numa lenda medieval da Alemanha, em que havia um médico já bem entediado, porque já tinha alcançado tudo que a época lhe concedia, né, em termos de possibilidades de descobertas científicas, e ele está muito entediado e ele quer mais poder, né, ele já não tem mais por onde ir, então ele apela para a magia. Apelando para a magia, ele faz um pacto com o diabo, mais ou menos com... não é bem o diabo, é o representante de Lúcifer. O Mefistófeles é uma espécie de assessor do diabão, do Lúcifer. E ele faz o pacto com Lúcifer, ele entrega a sua vida a Lúcifer em troco de poder por uns 24 anos, um poder ilimitado. Ele é mais poderoso que reis, que padres, ele tem poderes paranormais, inclusive, assim, poderes do além. E em contrapartida é entregar a sua vida, né? É um pacto de sangue. E aí, sabemos muito bem que o Fausto nos é mais famoso pela essa obra do Goethe, né? Aqui, essa obra é em 2 volumes, eu peguei só o primeiro para representar. Aqui, o que faz Goethe? Assim como Marlowe, ele vai, visita a lenda e constrói o seu Fausto aqui. É claro que ele leu o Marlowe, mas ele constrói um Fausto totalmente diferente. Aqui é uma peça de teatro simples. Esse Marlowe, ele é contemporâneo de Shakespeare. É uma peça como a gente está acostumada. Aqui, o Goethe, ele criou uma peça seguindo os preceitos de Aristóteles, então é toda rimada e com métrica e tudo mais, e ele acrescenta coisas, né? A gente está falando do mesmo Fausto, com os poderes assim ilimitados, mas o Fausto aqui, a narrativa é bem mais longa, é bem mais incrementada e o fim não é igual, né? Não é igual. Então essa obra é primorosa. Eu fiz um vídeo sobre ela, quem tiver interesse, dê uma assistida lá, vou deixar nos cards. Da mesma forma,
Thomas Mann escreve Dr. Fausto, só que numa outra realidade, num outro contexto, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial. E ele, eu acho que ele dialoga, eu não li essa obra ainda, mas parece-me que ele dialoga mais diretamente com esta obra Fausto do que com o mito do Fausto de modo geral, né? Não com a lenda. Que de certa forma é com a lenda também, né? Só que de maneira indireta. Ele dialoga com essa aqui do Fausto. E é a mesma história de um médico e tal, do pacto. Eu não posso falar com mais detalhes porque ainda não li. Inclusive já prometi, quando ler esta obra eu vou fazer um vídeo comparando as três. Da mesma forma, o Retrato de Dorian Gray dialoga com o Fausto do Goethe, e só com esse Fausto, a característica que tem aqui, está só aqui. Eu acho que na do Thomas Mann também não está, e na do Marlowe eu tenho certeza que não. Que é essa característica de fazer um pacto para a juventude. Aqui a gente sabe a história, que é um cara muito bonito. Ele não envelhece, né? Ele continua jovem e belo sempre. Mas o seu retrato na parede que envelhece no lugar dele. Uma das características, um dos acordos aqui é a juventude e a beleza. Da mesma forma aqui, o Oscar Wilde, o Dorian Gray aqui, ele faz lá vai lá na feiticeira e faz esse acordinho aí. Agora mudando de obras, né, de contextos, vamos para outro tipo de ressonância. Agora eu vou falar da ressonância de um período histórico, que é o período entre guerras. Tem três obras que são muito parecidas, né, sobre esse período. Eu estou falando de Paris é uma Festa, de O Grande Gatsby e de O Sol Também Se Levanta. Vamos organizar isso. Aqui no Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, ele conta a história de um rico americano e tal. É um contexto de bebedeira e tudo mais. Eu não vou dar detalhes, que eu li essa obra há muito tempo, eu gostei muito, eu vou reler. Então é um contexto de bebedeira, de um vazio que ficou depois da Primeira Guerra Mundial, né? As pessoas não sabiam se já estava tudo acabado mesmo, se retomavam a La Belle Époque, mas o que fazer com as consequências da guerra. O que fazer é beber, né? Uma das saídas foi essa, a bebida. Aqui em Paris uma Festa, o Hemingway conta, é uma espécie de diário isso aqui. Ele conta sobre o período que viveu em Paris, quando conheceu Scott Fitzgerald, que já tinha escrito essa obra, que já fazia sucesso, e o próprio Scott Fitzgerald e também o Hemingway viviam bebendo nos cafés parisienses. O Fitzgerald era realmente alcoólatra. Então aqui a gente tem o personagem e tal, mas o que diz mais respeito é o próprio autor, embora haja uma semelhança. E aqui, nesta obra aqui, o Hemingway lê esta obra aqui, critica, e o próprio Fitzgerald parece um personagem daqui, né? Veja só a loucura, a geração perdida lá, conforme cunhou a Gertrude Stein. E aqui o Hemingway, ele conta todas as andanças. Eu comprei essa obra em Paris, né? Fui lá, ele fala da livraria da Shakespeare Company, e eu fui nessa livraria e foi lá que eu comprei esta obra. E eu fiz até rota de artista de Hemingway em Paris, vou deixar o post aqui embaixo. E ele conta da sua amizade com o Fitzgerald, fala da Zelda e fala de bastante coisa. Só que quando ele escreve isso aqui, era no período entre guerras, que estava todo mundo lá, ele não tinha escrito ainda O Sol Também Se Levanta. Ele escreve O Sol Também Se Levanta depois, e aqui ele também narra essa juventude que fica em Paris, na bebedeira, uma coisa totalmente despropositada, assim, sem ter perspectiva de vida, não sabe o que se faz, bebe, vai, viaja. Essa busca de sentido, ou essa expressão última da falta de sentido, não sei como representar. Mas para mim essas três obras estão sempre em diálogo por conta disso, por conta dessa mistura de realidade e ficção. Aqui realidade, aqui ficção. E há esse diálogo interessante. Outro bloquinho de ressonância que eu quero mostrar é Otelo, de Shakespeare, né? Que a história já é bem conhecida, do general Moro, que é casado com a Desdémona, mas por intriga do Iago, ele acaba desconfiando da Desdémona e por muito ciúme ele acaba matando ela. E a gente sabe que Machado de Assis adorava essa história.
Eu acho que aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, aqui em Ressurreição, o primeiro romance de Machado de Assis, ele já namora um pouco com Otelo, porque aqui a gente tem a história do Félix, que é um homem super desconfiado, fechado para o amor, mas se apaixona pela Lúcia, que é uma viúva muito bonita. E eles poderiam viver uma história de amor lindíssima, mas ele desconfia. Ele desconfia o tempo todo, fica inseguro. E já nesta obra aqui, o Machado de Assis cita o Otelo. E a gente sabe que a obra mais conhecida dele, né, nessa temática de ciúme, é Dom Casmurro. Eu acho que o Félix aqui já é um protótipo do Bentinho daqui, né, que é todo inseguro, fica enciumado por conta da Capitu e conta esta narrativa que a gente já conhece muito bem, né, dizendo que foi traído. Eu fiz um vídeo sobre essa obra, apresentando umas 2 chaves de análise, mais ou menos. Se você não viu, dê uma olhadinha lá para conferir. Então, eu percebo, assim, que há uma ressonância, né, a partir de Otelo. Eu acho que o Otelo ficou, assim, azucrinando, no bom sentido, Machado de Assis por um bom tempo. Ele começou aqui a esboçar alguma coisa e desenvolveu melhor aqui em Dom Casmurro, né? Essa temática do ciúme, da desconfiança ou da insegurança, né? Eu acho que nos 2 casos a gente tem, nos 3 casos, né, inclusive de Shakespeare, a gente tem um exemplo de insegurança masculina em relação à figura da mulher, que ele, o enciumado, considera talvez areia demais pro seu caminhãozinho, não sei, pode ser. Então não sei se eu deixei claro o que eu estou querendo dizer com ressonância. Semelhança, diálogo entre temas tratados, ou uma obra influenciou a outra, ou a estrutura tratada, ou o contexto tratado, ou vai ter caso ainda. E quando eu falo que vai ter caso ainda, porque eu já tenho uma listinha de outras obras para fazer mais vídeos para vocês sobre o tema, é que alguma frase de uma obra desencadeia a estrutura de uma outra, ou o título de uma outra, ou questões assim, diálogos entre obras, que eu estou chamando de ressonância, né? Em alguns casos esses diálogos são bem claros, em outros não tanto. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha, não se esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, de compartilhar, e se também tiver mais obras que você perceba alguma semelhança nesse sentido que eu estou propondo aqui, né, que eu estou chamando de ressonância, deixe embaixo nos comentários, vamos conversar, vamos dialogar, vamos interagir, tá bom? Se você também já leu alguma dessas obras, comente, diga o que achou, tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.